por onde eu for. Esse é o tema da campanha de missões estaduais para esse ano de 2023. O versículo-chave, ou o tema que serve como divisa, se encontra na primeira carta do apóstolo Pedro, no capítulo número 2, versículo número 9, que diz assim, vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Queremos resgatar a essência do sacerdócio universal e estimular você, batista paranaense, a ser luz, a ser sal da terra onde você estiver e por onde você for. E além de mantermos 16 projetos e mais de 50 missionários, vamos juntos equipar a Carreta Missionária, um projeto novo e ousado em parceria com a PIB de Foz do Iguaçu. Esse projeto vai alcançar as pessoas com atendimento médico, odontológico, psicológico, jurídico, e nós vamos juntos abençoar. Nós vamos alcançar o Paraná para abençoar vidas em nome de Jesus. Desafiamos você e a sua igreja a realizar a campanha de missões na sua comunidade. Amando e cuidando do próximo, proclamando o Evangelho e ofertando. Em 2023, nosso alvo é R$1.700.000 e nós vamos chegar lá, pois neste ano fomos desafiados, estamos sendo desafiados a, por onde formos, por onde eu for, por onde você for, evangelizar, anunciar, compartilhar do amor de Cristo Jesus, ofertar para que a obra de missões, além de ser mantida, possa ser expandida. Você foi desafiado, nós estamos sendo desafiados a acelerar. E eu pergunto a você nesse momento, se depender de você, se depender da sua igreja, nós freamos ou aceleramos? Vamos juntos, evangelizando e espalhando o amor de Jesus em todo o estado do Paraná. Campanha de Missões Estaduais 2023. Por onde eu for. Aleluia. Se depender de você, nós vamos avançar, vamos acelerar? Amém? Que coisa boa. Se depender da IBB, nós vamos avançar, viu, pastor? Você viu essa última canção que nós cantamos? Que canção linda, né? Sabia que o nosso ministro aqui, Rodrigo, foi um dos idealizadores, né? Benção, salva de palmas, né? Nossa igreja servindo em missões, servindo o nosso Paraná. Que privilégio. E hoje nós estamos com o nosso diretor-geral da nossa convenção Batista Paranaense. E ele é cria aqui da nossa IBB. Há 25 anos, né? Já está há 25 anos no Ministério Pastoral. E ele foi ordenado na IBB, lá na Gago Coutinho. Muitos aqui não conhecem, mas eu creio que tem alguns ainda que são dessa época, né? Então, é um privilégio estar com o pastor Cuco hoje, compartilhando realmente os desafios de missões estaduais aqui para nós. E eu tenho certeza que você vai ser tocado durante esse tempo aqui. Vamos orar por ele? Levante as suas mãos, pedindo que o Senhor esteja abençoando e usando a vida dele. Pai, nós somos gratos a Ti, Pai, pela bondade, a graça e a misericórdia do Senhor, Pai. Pedimos agora a bênção do Senhor sobre a vida do pastor Cuco e que ele possa ser usado agora para trazer uma mensagem de desafio para a Tua igreja, para que possamos ainda mais nos envolver com missões, servindo na expansão do Teu reino, Pai, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, querido. Muito obrigado. Quero saudar a todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Queridos, eu faço questão de deixar esta saudação, porque é isso que faz toda a diferença na nossa vida. Vocês daqui a pouco vão para casa, vão para o tempo de almoço, e se o seu coração não estiver em paz, se você não estiver desfrutando da graça, da paz do Senhor, com certeza as situações se complicam. Mas nós podemos acessá-la, porque nós conhecemos a Cristo Jesus como único Senhor e Salvador das nossas vidas. Amém? Você deseja que mais pessoas também possam acessar a graça e a paz de Cristo? Aquelas que estão nas trevas virem para a luz?
Esse é o desafio que nós estamos levando para o Paraná, as igrejas batistas do Paraná. A campanha de missões estaduais 2023 tem como tema Por Onde Eu For. Por onde nós formos, estamos cumprindo com o ID de Jesus. Faço menção ao fato de que a Igreja Batista do Bacaxeri tem não apenas compreendido, mas vivenciado essa dinâmica e, de fato, tem sido uma igreja que tem ido para alcançar as pessoas, estimulado para que seus membros sejam discípulos multiplicadores. E louvado seja Deus por tudo que tem sido feito ao longo da história, pelos pequenos grupos, pelos ministérios, por tudo aquilo que já foi feito. Mas cremos que ainda há muito a ser realizado. Por isso eu quero nessa manhã chamar a sua atenção, agradeço a oportunidade, pastor Silvani, toda a liderança pastoral, o pastor Roberto já esteve conosco no outro culto, gratidão por esse momento, mas eu também deixo aqui uma palavra de gratidão em nome da Convenção Batista Paranaense, pela cooperação que a Igreja Batista do Bacaxeri vem apresentando, desenvolvendo ao longo do tempo, ao longo dos anos. Louvado seja Deus em todos os âmbitos, em todos os sentidos, não apenas financeiramente, mas também dessa maneira, e também colocando à disposição a sua liderança, seus membros. Temos muitos membros do Bacaxeri que têm servido em treinamentos, em capacitações, auxiliando processos, e nós louvamos a Deus por isso. E mais uma vez, Rodrigo aí, juntamente com a equipe, nos abençoando com a música de missões estaduais. Estou acompanhado aqui com o pastor Cláudio, nosso diretor de missões. Temos mais alguns missionários conosco, vi o Sérgio por aqui. Os missionários que estão por aqui, fica de pé, por gentileza aí. Nossos missionários, o pastor Cláudio fica de pé também. E eu poderia dizer assim, quantos missionários nós temos hoje aqui? Podem ficar de pé? Opa, está aumentando. Está melhorando, está ficando bom, mas eu acho que pode ficar melhor ainda. Obrigado, queridos, podeis assentar. Quem sabe a gente repita no final e tenhamos um resultado diferente, né? Amados, a minha palavra também é de gratidão, a nível pessoal. Eu tenho o privilégio, a oportunidade de fazer um pouco da parte da história da Igreja Batista do Bacaxeri, e no próxima tela ali você verá algumas fotos um tanto quanto que demonstram as marcas do tempo, né? E a primeira delas é o momento de ordenação ao Ministério Pastoral Batista aqui na Igreja Batista do Bacaxeri, que naquele tempo se reunia lá na Gago Coutinho. O pastor João Dutra e eu fomos conciliados e ordenados no mesmo dia. Na foto de cima foi o primeiro batismo que eu fiz, o Novo Mundo, a Igreja Batista do Bacaxeri. Novo Mundo às vezes escapa. É porque eu fui pastor do Novo Mundo até há pouco tempo, 11 anos, então de vez em quando escapa ao Novo Mundo. Mas a Igreja Batista do Bacaxeri tem sido protagonista em muitas coisas, e uma delas foi o batistério móvel, né? E já lá, há muito tempo atrás, utilizávamos esse batistério móvel, e eu realizei 4 batismos, da Ruth, da Adriana, da Andréia e do Tiago. Foram os 4 primeiros membros que eu batizei lá da Congregação Batista Vida, em 4 Barras. Inclusive, a última foto ali, em destaque o pastor Roberto no canto, né? Eu brinquei que ele, naquele tempo, tinha menos cabelo que hoje, né? Então, algumas coisas mudaram durante esse período aí. E o pastor Roberto estava lá pregando no culto de inauguração e organização da congregação em igreja. Então, queridos, eu quero deixar registrado aqui a nossa palavra de gratidão, porque fazer parte da história da IBB é um dos privilégios que Deus tem nos dado, é uma alegria no nosso coração, inclusive continuar contando com apreço e assim por diante. Eu falei há pouco que gostaria de ver os missionários se colocando em pé, e missões, ou ser um missionário, uma missionária, tem a ver com vocação, tem a ver com o fato de nós termos sido vocacionados. E quando eu penso em vocação, nós precisamos sempre entender que a palavra vocação ela é composta por uma palavra muito forte, vocação, ação, né? E vocacionados, né, você também pode observar, aqui no telão ficou um pouquinho diferente, mas o vocacionado é aquele que foi acionado para servir, acionado para atuar no reino, acionado para fazer diferença nesta sociedade que vive nas trevas.
E eu digo isso com base bíblica. O evangelista João vai dizer que o mundo jaz no maligno. E nós precisamos, queridos, ser instrumentos de Deus, sermos acionados, e eu quero dizer que nós já fomos acionados no dia em que cremos em Cristo Jesus e fomos batizados, selados com o Espírito Santo da promessa. Naquele momento nós fomos acionados para servir. E com certeza a vocação é algo que nós precisamos considerar com muito carinho. A palavra de Deus nos diz em 1 Pedro capítulo 2, verso 9: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Fomos chamados das trevas para levar as pessoas que estão nas trevas à luz do Evangelho, à luz do Senhor Jesus Cristo. Vós sois a luz do mundo. Nós somos, queridos, a luz do mundo, a partir da compreensão de que por onde andarmos, por onde formos, somos testemunhas de Jesus Cristo. Alguns de um modo ainda mais intencional, como, por exemplo, na tela você verifica ali a foto de diversos dos nossos missionários de carreira, que nós chamamos missionários batistas especialistas, os MIBs, né? Não tem nada a ver aí com o filme Homens de Preto, mas nós somos MIBs, missionários batistas especialistas, alguns aqui eu identifiquei. Mas nós temos um outro grupo que chama-se MBS, são os missionários batistas na sociedade. Esse texto ali ele vai descrever o que é esse missionário batista na sociedade. E eu faço destaque ao fato de que ele exemplifica dizendo: é o médico, o professor, o artista, o político, o advogado, o linguista, o filósofo, o gerente da multinacional, a enfermeira, o dentista, o pequeno, médio e grande empresário, o cabeleireiro, a faxineira, o arquiteto, o servente de pedreiro. E aí você coloca a sua profissão, o seu trabalho. Tem a ver com essa compreensão, queridos, que todos nós fomos chamados para servir na sociedade. A foto à esquerda, você identifica 3 daqueles que estamos chamando de potenciais missionários na sociedade, missionários batistas na sociedade. A Dana é médica, atua no interior do Paraná, e ela serve como uma agente de Cristo. Aquela que está no centro das 3 fotos é a Eliana, ela é empresária, dona de uma loja de produtos naturais, e o da esquerda ali é o Rogério, aqui de Curitiba, que é dono de uma mecânica, uma oficina mecânica. E a nossa tendência, meus irmãos, é às vezes, o que já é muito bom, dizer o seguinte: temos ali uma médica missionária, 2 empresários que também são missionários, mas biblicamente falando é invertido isso. A Dana é uma missionária que serve como médica à sociedade. Os 2 empresários são missionários que têm no seu ramo de negócio a oportunidade de evangelizar. E aqui eu posso fazer menção a isso diante de todo esse grupo que aqui está, dessa congregação que aqui está. Qual é o seu trabalho? Qual é a sua profissão? Antes de tudo isso, antes da sua vocação profissional, antes de servir na área em que você serve, você foi um vocacionado. Você está acionado pelo Espírito Santo para ser um missionário em sua terra, em sua localidade. E quando pensamos em sermos missionários na própria terra, sermos missionários na nossa própria condição, eu gosto de lembrar, e eu fui impactado pelo testemunho de um homem chamado Johann Gerhard Anken. Não sei se é exatamente isso que se pronuncia em alemão, mas esse homem, meus irmãos, ele nasceu em 1800, no berço de uma família luterana, ali na Alemanha, no momento em que as igrejas elas estavam arrefecendo na fé. Nós encontramos nesse homem, meus queridos, apesar de ter nascido num ambiente religioso, ele recebeu uma Bíblia de presente de uma família presbiteriana. Na próxima tela você verificará isso com mais detalhes, né? Além de nascer numa família luterana, de receber uma Bíblia de uma família presbiteriana, ele foi evangelizado por uma família congregacional na Inglaterra.
Aquela família revelou o evangelho para ele. Mas foi numa igreja metodista que ele tomou a decisão por Cristo Jesus em um dos cultos, ouvindo uma pregação em Romanos 8:1, que o texto bíblico nos diz que nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Ao ouvir essa palavra, ela adentra o seu coração e ele se posiciona por Cristo. Mas ele viveu um conflito porque as igrejas daquela época, o movimento protestante daquela época, tinham compreensões um pouco diferentes daquilo que nós temos hoje. E na maior parte da Europa era proibido a prática do batismo por imersão. Agora há pouco nós assistimos aqui algo tão extraordinário. Queridos, para mim o batismo é um momento extraordinário. Foge a todas as situações e experiências de culto, porque nós vemos pessoas decidindo por Cristo, confirmando perante centenas, milhares de pessoas, considerando também a transmissão online, é muito significativo. A igreja celebra porque ela está cumprindo a missão. Mas o pastor, ainda naquela época não assim reconhecido, ficou incomodado com o fato de que ele começou a se aprofundar nas Escrituras e de fato entendeu que para ser batizado a pessoa precisa ter consciência do que significa servir a Jesus Cristo. Mas as legislações de muitas das cidades proibiam o batismo por imersão, de maneira que ele foi perseguido. E ele só conseguiu ser submetido ao batismo 4 anos depois da sua conversão, quando um pastor batista vindo dos Estados Unidos esteve na Europa fazendo um trabalho de promoção missionária e conheceu então o Johann e realizou o seu batismo no ano de 1834 na cidade de Hamburgo. Por que eu trago esses dados? Isso aqui, meus irmãos, nos revela algumas coisas interessantes. Em 1834 nasceu a primeira igreja batista em Hamburgo. Em 1845, eles chegam a 380 membros. Em 1847, eles inauguram o primeiro templo. Mas 20 anos depois, o que para a época, com certeza foi algo muito significativo, eles inauguram um novo templo com capacidade para 1.400 pessoas. Essa igreja organizou mais de 25 novas igrejas, enviou centenas de missionários, lideradas pelo pastor Johann. Mas, amados, não foi fácil. Um homem que entendeu a necessidade de evangelizar a ponto de economizar o dinheiro do almoço para comprar folhetos evangelísticos. Ele teve 7 filhos com a primeira esposa, sendo que 2 filhas morreram ainda na primeira fase da infância. E um dos seus filhos faleceu em um incêndio aos 8 anos de idade. Ele poderia colocar essa conta, digamos assim, diante de Deus, dizer, não vou mais prosseguir. Mas, ao contrário, ele continuou realizando a obra, pregando o evangelho, apesar das dificuldades. Ficou viúvo 2 vezes e a sua terceira esposa, dentro dessa cronologia, então, veio a cuidar dele nos seus últimos dias de vida. Mas o que me chama a atenção também é o fato de que ele foi preso várias vezes pelo delegado da cidade de Hamburgo, chamado na época de burgomestre. Ele era responsável por garantir o cumprimento das leis municipais. E, em virtude disso, muitas e muitas vezes, ao longo de um grande período de anos, ele prendeu o pastor várias e várias vezes. E, numa destas oportunidades, ele fez uma pergunta para o pastor Johann, a qual foi a seguinte: para que eu possa cumprir a lei, eu preciso saber onde estão todos os missionários batistas na cidade de Hamburgo, e também queremos encontrar onde estão na Europa. E aí surge, meus irmãos, uma frase, um conceito que nós usamos até os dias de hoje: cada batista é um missionário em sua própria terra. A resposta do pastor foi a seguinte: você vai ter problemas, porque são centenas de missionários batistas que existem. Porque cada batista é um missionário em sua própria terra. Portanto, agora eu volto a perguntar: estou, meus irmãos, diante de quantos missionários batistas hoje? Pode levantar a mão quem é missionário batista na sociedade?
Ah, agora ficou mais bonito, né? Dá até para tirar foto, pastor Silvani, né? Amados, sabemos que isso já é algo absorvido pela Igreja Batista do Bacaxeri. Mas precisamos recorrer, relembrar e rever alguns desses conceitos que são tão importantes para nós. Eu convido você a, mais uma vez, destacarmos o versículo 9 do capítulo 2 de 1 Pedro. Vamos ler juntos? Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós estávamos em trevas e agora vivemos na luz do Senhor Jesus. De maneira, queridos, que ser vocacionado, ser vocacionada, é apenas uma questão de compreensão e uma questão de postura. A primeira postura tem a ver com obediência. Porque nós devemos, meus irmãos, por onde formos, por onde eu for, por onde você for, proclamar o amor de Jesus, testemunhar de Cristo Jesus. Em primeiro lugar, nós podemos considerar por uma questão de obediência ao chamado. Obediência ao chamado. Qual o chamado, pastor? Jesus, ele faz um comissionamento. E esse comissionamento, então, apresenta-se para a igreja como um grande chamado que deve ser aplicado a toda a igreja onde ela estiver. Portanto, ide fazer discípulos de todas as nações. Mas antes de dizer isso, nos versos anteriores, Jesus disse assim: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. Por que é importante lembrarmos que Jesus, ele nos outorga a partir da sua própria autoridade? Percebam, queridos, o quão isso é importante. Foi-me dada toda a autoridade para fazer aquilo que ele fez. E agora ele está dizendo, essa autoridade que eu recebi, eu estou delegando a vocês. Estou colocando nas mãos da igreja. A igreja é responsável por dar sequência à missão. Por isso, meus irmãos, eu insisto que, sim, precisamos entender e compreender a importância das diversas profissões que existem, dentre algumas que já citamos aqui nessa manhã. Mas, independentemente daquilo que você entende por vocação profissional, a sua atuação profissional na sociedade, no mundo, você também precisa lembrar, eu preciso lembrar, que existe um chamado anterior que nos permite compreender e entender que todos nós temos uma razão para existirmos. E a primeira delas envolve obediência. Obediência agrada ao Senhor. Obediência tem a ver com a compreensão de que o Senhor Jesus nos alcançou e Ele também está determinando, Ele não está colocando como opção, mas é um dos mandamentos que a igreja precisa observar. Você foi acionado para servir ao Senhor Jesus como testemunha no mundo, não apenas por causa da obediência ao chamado, mas por causa da consciência da missão. É uma questão de consciência, meus queridos, entendermos que nós fomos vocacionados e estamos sendo acionados para servir. E eu creio que é muito especial realizarmos algo não apenas porque fomos mandados a realizar, o que com certeza é muito bom, é excelente. A obediência, a palavra de Deus nos diz lá no Antigo Testamento que o obedecer é melhor do que o sacrificar. Então a obediência é extraordinária, obediência nos leva à vida, obediência nos leva à vida, desde que seja um comando, uma direção, uma palavra que tenha como preservação a vida. Uma vez estava saindo para brincar, tinha em torno de 7 anos, lá na cidade de Campo Largo. E eu ia brincar com alguns amigos num campo, no meu tempo chamava campinho. Alguém lembra disso? Não sei se alguns... Vamos lá no campinho brincar. E a minha mãe disse assim, 6 horas eu quero você e seus irmãos em casa. Quando é 7 horas da noite, onde é que estava o Antônio? No campinho.
já tinha escurecido. E o pessoal foi andar de bicicleta e eu fui atropelado por uma bicicleta. Literalmente atropelado, tá? Fiquei caído no chão, estatelado, como diz a história. E aí vai um dos rapazes me levando no colo até entregar para minha mãe. E quando ele me coloca no colo da minha mãe, ela vai fazer um carinho. Não, ela me repreende, viu? Eu falei para você me obedecer. Alguma mãe já disse isso aí, em algum lugar? Obediência nos livra de muitos problemas. Obediência nos permite acessar a graça de Deus. Irmãos, Jesus mandou, portanto, ide, fazei discípulos. Não é uma questão de ter dom de evangelista, é uma questão de compreender e ter a consciência de que essa missão foi dada a todos nós. E quando nós entendemos que vai além da obediência, há uma compreensão de chamado, há uma compreensão de que eu existo não para mim mesmo, eu não existo para alcançar as minhas metas pessoais, eu não existo para alcançar os meus objetivos familiares, ainda que eles sejam importantes, eles perdem a importância se eles não estiverem vinculados ao nosso chamado, à nossa vocação. Nós não fomos chamados para acumular tesouros sobre a terra. Nós não fomos chamados, meus irmãos, para simplesmente ter o nosso nome registrado em cartórios. Nós somos chamados para fazer a diferença. E você faz a diferença quando você obedece e você cumpre a missão por entender o porquê você existe. No dia 6 de dezembro, é o dia do meu aniversário, e quando eu completei 18 anos, eu recebi um fax. Tem alguns que não sabem o que é, vou ter que dar uma explicada aí. Fax é um instrumento, não, brincadeira. Muita coisa aconteceu desde o fax para cá, mas eu sou do tempo do fax. E o fax, então, meu chefe chegou e disse assim: Antônio, veja lá porque chegou um fax para você. E o meu setor não recebia fax, eu nunca recebi nenhum fax, foi a primeira vez. E aí, de repente, eu começo a ler, a mensagem caiu, né? Ela entrou, e, o papel vai sendo desenrolado, e eu vou lendo assim: Prefeitura Municipal de Curitiba. E aí o texto dizia assim: a Prefeitura Municipal de Curitiba vem, por meio deste fax, solicitar a Vossa Senhoria a comparecer no cemitério público municipal da cidade, munido de um galão de gasolina e de lenha para proceder com a sua cremação. E ele continua dizendo assim: isto se dá porque identificamos que a sua existência não faz diferença nenhuma para a cidade. Gente, vocês não se imaginam o meu coração pulsando naquele momento lá. E aí eu só tranquilizei quando eu vi no rodapé que era um e-mail mandado pelo meu irmão, Henrique Antônio Guedes, no dia do meu aniversário, né? Mas aquela brincadeira do Henrique, do meu irmão, me fez pensar: para que eu existo? Por que de fato eu estou aqui na Terra? Será que é só para pagar imposto? Será que é só para usufruir de algumas coisas aqui, passar um tempo e depois partir? Somos desafiados, irmãos, a servirmos a Deus, servindo uns aos outros, atuando no reino de Deus, para que a nossa existência possa ser algo que alegre o coração do Senhor. Então, a primeira razão pela qual devemos servir é a glória de Deus. Que nós possamos agradá-lo, que nós possamos adorá-lo naquilo que fazemos, naquilo que realizamos. E para que possamos, de fato, estarmos engajados e envolvidos, eu preciso lembrar e me posicionar, me colocar de pé, ou levantar as mãos, ou muito mais do que isso, de fato, por onde eu for, pelas ruas onde eu andar, nos estabelecimentos onde eu estiver, nas casas em que meus pés colocarem, nas escolas onde eu for, no açougue, no comércio, nos shoppings, onde quer que nós formos, possamos entender, queridos, que somos testemunhas de Jesus Cristo. O mundo jaz no maligno, mas a luz do Senhor Jesus brilha nas trevas. E você é esse instrumento de Deus para que a luz brilhe em todo lugar. Cada batista é um missionário em sua própria terra. Na inauguração do novo templo, do maior templo que o pastor Johann
liderou lá em 1867, aquele homem que o perseguiu estava presente no culto de inauguração do novo templo. O pregador foi o pastor Spurgeon, grande pregador conhecido e citado por nós até hoje. E ele fez menção ao fato de que aquele homem que tanto perseguiu, agora estava ali para ouvir o Evangelho. Amados, Jesus Cristo transforma realidades. Jesus Cristo muda realidades, circunstâncias e situações que precisam para que o Evangelho alcance as pessoas que precisam ser alcançadas. Por Onde Eu For é a canção que nós estamos cantando. Convido ao Ministério de Louvor que nos conduza em mais um desse momento de confrontação, para entendermos e ressaltarmos que, de fato, queridos, há um chamado. Nós somos vocacionados. Se o pessoal da mídia puder voltar naquela tela do vocacionado, quando nós entendemos, irmãos, que o vocacionado é alguém que está sendo acionado, não adianta eu dizer, Deus me chamou, eu tenho um chamado, e simplesmente cruzar os braços. É verdade, um dia Deus me vocacionou. Eu tinha 6 anos, eu estava fazendo as contas, isso foi em 1984, se não me engano. Lá em Campo Largo, aos 6 anos de idade, 1982, aos 6 anos de idade eu dobrei os meus joelhos ao lado da minha cama, e o pastor, ele fez uma oração comigo, e eu entreguei a minha vida a Cristo Jesus. Passaram-se 10 anos, e quando eu completei 16 anos, eu estava levantando as mãos e vindo à frente num apelo que o pastor Isaías Gomes da Silva, aqui da Igreja Batista de Vila Americana, na época era pastor em Vila Americana, fez. E eu fui para frente, não no sentido de me converter, porque eu já tinha memória de que eu pertencia a Cristo. Mas eu passei muitos anos longe do Evangelho. Mas foi lá naquela tenra infância que a semente do Evangelho entrou no meu coração, e eu não somente criei em Cristo Jesus para a salvação, mas para a consagração, para o serviço. E eu disse sim para o Senhor, e disse, um dia eu vou ser pastor, aos 6 anos de idade. Aquela semente foi lançada no coração, mas na verdade ela cresceu, ela foi semeada ainda quase perto do meu nascimento. Quando eu nasci, logo depois eu adquiri meningite meningocócica. E os meus pais perderam todos os bens que ele tinha. Meu pai tinha um caminhão, tinha casa, tinha móveis, televisão na época. Você deve saber que isso não é pouco para aquele tempo. E ele foi vendendo a televisão, os móveis, a casa, até que ele tomba o caminhão, porque ele estava viajando já muitas noites seguidas para poder pagar a conta do hospital. E depois, quando ele chega sem casa, sem nada, sem caminhão, ele chega no hospital e ele escuta do médico dizendo assim, pai, você precisa levar esse filho embora, porque ele está tomando o lugar de um leito de uma criança que pode se salvar. Naquela noite ele fez uma oração. Ele ainda estava em processo de conversão. Mas ele fez uma oração dizendo assim, Senhor, eu entrego a vida do meu filho a Ti. Se for para ele te servir, então que o Senhor o salve. Mas se não for para isso, então que o Senhor o leve de uma vez. A partir daquela noite, o meu quadro de saúde começou a melhorar. E aqui estou, meus irmãos, belo, sadio e gordo, né? Como diz a história. A consagração, uma oração de consagração de um pai tem grande efeito sobre a vida do seu filho. Uma oração, meus irmãos, de confissão a Jesus Cristo. Uma oração de entrega. Uma oração em que eu digo, Senhor, eu entendo, eu tenho consciência que eu existo para Te servir. Eu existo por causa do Senhor. Não é por minha causa, não é por causa do que eu quero, não é por causa dos bens que eu posso adquirir. É porque o Senhor existe e eu somente existo por causa do Senhor. Então toma a minha vida e eu coloco a minha vida em Tuas mãos. E me usa. Sermos acionados, irmãos, é uma questão de ter consciência. Você que já entregou sua vida a Jesus Cristo, você já foi acionado. A questão é, você está servindo?
Louvado seja Deus por você que está aqui nessa manhã. Jesus Cristo deseja conduzir toda a sua história. E eu quero convidar você a fechar os olhos nesse momento e orar com você nesse tempo. Jesus, Ele desceu a este mundo, se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a glória do Senhor Jesus, porque Ele se fez carne. Mas Ele morreu e Ele ressuscitou para que nós tenhamos vida, para que a nossa vida faça sentido. A sua vida faz sentido? Ela só fará em Cristo Jesus. E eu convido você nesse momento. Você entende a mensagem do Evangelho? Você deseja reconhecer a Jesus Cristo como único Senhor e Salvador da sua vida? Então faça uma oração comigo dizendo assim: Senhor Jesus, eu reconheço que sou pecador e que preciso da Tua graça e do Teu amor. Nesse momento eu peço perdão dos meus pecados e confesso a Ti, Jesus Cristo, como único Senhor e Salvador da minha vida. Alguém que fez essa oração, levante a sua mão, gostaria de orar por você. Alguém que fez essa oração entregando sua vida a Cristo Jesus, levante a sua mão com apenas um sinal, dizendo: eu fiz essa oração e eu quero reconhecer a Jesus Cristo como único Senhor e Salvador. Mas também Deus quer vocacionar você, entender a compreensão do chamado da vocação. E se você entende que você foi acionado pelo Espírito Santo para servir, fique de pé onde você está e vamos louvar ao Senhor com essa canção. A palavra de Deus, ela nos conforta em momentos de luta, em momentos de pressões, dificuldades, mas ela também nos confronta com as necessidades de mudanças, nos confronta para nos posicionarmos diante daquilo que ouvimos. E se você, de um modo especial, sentiu-se nessa manhã vocacionado por Deus para ir além do que você já está fazendo, para que você se prepare mais, para que você busque uma formação, quem sabe está entendendo que Deus está te chamando para algo maior, quero desafiar você a vir aqui à frente, para nós estarmos orando ao Senhor nesse momento, consagrando a sua vida, consagrando as nossas vidas ao Senhor. Dê esse passo na direção do chamado de Jesus para você. Ele com certeza deseja contar com a sua vida. Então vem aqui à frente, nós vamos orar. Você que entendeu também a mensagem do Evangelho de Cristo Jesus para o seu coração, vem aqui à frente, nós queremos orar por você nesse momento, consagrando sua vida, consagrando as nossas vidas diante do altar do nosso Deus. Convido o pastor Silvani para que possa vir fazer esta oração. Queridos, que Deus continue nos dando a sua graça, do seu amor, da sua bondade, da sua misericórdia, no nome santo e precioso de Jesus. Amém. Vamos orar? Levante as suas mãos, abençoando a vida desses que estão à frente. Pai, nós queremos consagrar a vida de cada um desses irmãos e irmãs que vieram à frente, Deus. O Senhor conhece o coração, aquilo que o Senhor mesmo colocou como desafio para que eles pudessem estar aqui nesta manhã.
aquilo que o Senhor mesmo colocou como o desejo, Deus, de fazer mais para que o teu reino avance, para sair, Senhor, do comodismo e realmente fazermos e cumprirmos a missão, Pai. Derrama do teu Santo Espírito sobre a vida de cada um deles, Pai, para que possam sair daqui, Deus, com esse propósito e com essa certeza nos seus corações de que nós vamos sim avançar na missão, porque vamos cumprir os propósitos do Senhor. Não queremos, ó Deus, passar simplesmente por essa vida, Pai, mas queremos consagrar as nossas vidas ao Senhor, Pai, porque fomos sim escolhidos, separados, para que o teu reino seja edificado através de nós e em nós, Pai. Abençoa a tua igreja, Pai. Abençoa o teu povo, Pai. É o que te peço e clamo nesta manhã, em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Você pode assentar-se. Queridos, eu quero repartir com vocês, fechando a minha palavra, vamos assistir um vídeo que mostra um projeto novo que a convenção está desenvolvendo em parceria com a convenção, com a primeira igreja batista em Foz do Iguaçu, que é o vídeo da carreta missionária. Nós estamos chamando de carreta da esperança, uma carreta que será preparada e customizada para conter ali consultório médico, odontológico, vários recursos para podermos servir a nossa sociedade. Esta carreta e tantas vidas que a partir do trabalho nela exercido serão salvos para a honra e glória do teu nome. Um irmão lá da Igreja Batista aqui de Foz do Iguaçu e deu essa carreta de presente, só que nós vamos ter que customizar, ou seja, nós vamos ter que agora equipar essa carreta para que possamos então colocá-la para que ela possa circular todo o nosso estado. Queridos, ali na tela será projetado também o Pix, que você pode participar ofertando. E eu quero fazer um último desafio aqui. Nós precisamos avançar na manutenção da obra missionária no estado do Paraná. Precisamos fazer a maior oferta de missões do estado, porque de fato nós temos grandes desafios. O projeto da carreta é um deles, mas existem vários outros. Existem projetos atuando em capelanias, capelania hospitalar, capelania escolar, prisional. O Bacaxeri já se envolve, já faz parte, mas eu quero convidar você que deseja a se envolver ainda mais. Nós vamos distribuir algumas fichas de adoção e se você nesse momento entende que pode fazer além daquilo que já está fazendo, também para uma oferta direcionada ao projeto da Carreta da Esperança ou outros projetos, pedir que você sinalize, temos os queridos que estão com as fichas aqui. E enquanto eu termino a minha fala, você pode acessar. Depois o pastor Silvani, no final, dará a orientação de onde deixar a ficha, para que depois nós possamos, então, recolher. O pessoal que está com as fichas aí, pode se aproximar, queridos? Alguns gostariam de receber a ficha. Queremos desafiar você, temos gente aqui na direita. Levante a sua mão, para que você possa receber a ficha e também ser identificado. Mas além da ficha de papel, nós enviaremos comunicados digitais nas redes e você pode acessar essas informações e atuar, participar, para que nós possamos ir além daquilo que nós já estamos fazendo. Pastor Silvanir, muito obrigado mais uma vez. Que Deus continue abençoando a Igreja Batista do Bacaxeri e a todos nós. Amém.